Programa Sabor e Saúde. Oferecimento Bistec Supermercados. Oral Sim Implantes Dentários e Ademilar Consórcios de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando mais um programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, TV por assinatura. No programa de hoje, com muita alegria, eu recebo o Dr. Alexandre Faraco, que é gastroenterologista. Doutor, seja bem-vindo ao programa Sabor e Saúde. Obrigado, Sadio, é uma honra estar aqui contigo e com os teus telespectadores. Muito obrigado. Doutor, vamos falar de alergias, né? De alergias alimentares, intolerâncias, enfim, que é a sua área, né? Que... É a minha praia, né? Intolerância. O senhor é intolerante também? Eu sou celíaco. Celíaco. Eu tenho doença celíaca, que é uma intolerância aos alimentos que contêm glúten. Glúten é a farinha de trigo. O glúten ele é uma proteína que dá a liga nos pães, nas farinhas, que que tem a capacidade de dar a liga. Ele está presente no trigo, que é o principal, no centeio, na cevada, na aveia brasileira, porque os nossos moinhos fazem o trigo junto com a aveia e contaminam. Eles chamam aquele contaminação cruzada. Contaminação Eles cruzada. Não limpam o moinho, por exemplo, fizeram farinha de trigo, não limpam para fazer aveia. Para fazer aveia. Isso. Então a brasileira é contaminada, a que vem importada para o Brasil Sim. não é, porque a aveia não tem glúten. Originalmente não tem glúten. Não tem aveia, não tem, exato. E tem alguns pacientes que têm essa intolerância ao glúten que fazem uma reação cruzada ao malte. Então, às vezes, tu tem que tirar o malte também desses pacientes. No caso do malte é a cerveja. A cerveja é a cevada. A cevada, tá certo. O malte é o uísque, né? E o uísque. Só que a maioria dos uísques não são feitos só de malte, eles botam centeio e cevada junto. Uhum. Eu esqueci de comentar do centeio. Então, trigo, centeio, cevada e ave. Uhum. A pessoa já nasce com intolerância? A doença é genética. É genética. É genética. Então tem que ter a genética que passa de pai para filho para ter essa doença. É muito comum em europeus, principalmente os europeus mais do norte da Europa. Então, assim, e muito na Itália, e a gente está numa região que tem muito celíaco, porque tem muito descendente italiano. Principalmente os italianos, então, que tem... Italiano, assim, na Europa quem mais tem é sueco, dinamarquês, norueguês. Mas na Itália também tem bastante, Alemanha tem bastante, Polônia tem bastante. Mas o senhor falou, por exemplo, se o pai e uma mãe tem. Se, por exemplo, o avô ou bisavô tem, necessariamente o pai não tem que ter, às vezes não tem. Não tem que ter. Não é obrigatório, não passa de geração para geração. Eu não sou obrigado a ter, o meu pai não é obrigado a ter a doença, eu posso ter. A expressão do gene de doença celíaca aconteceu em mim, mas é da família. Pode ser de uma geração anterior. Pode. Eu, por exemplo, da minha família, eu sei que o gene vem da família da minha avó paterna. Sim. Mas meu pai e minha mãe não têm o teste genético positivo, o deles é negativo. Sim. Mas eu já sei porque eu tenho primos da família da minha avó que tem a mesma doença que eu. Então eu já sei qual é o ramo da família. Mas existe um grau de intolerância mais ou menos? A pessoa tem, não pode comer aquele alimento que tem... Nós temos a doença celíaca, essa intolerância ao glúten, ela se manifesta de 3 formas. Ou eu tenho alergia ao glúten, ou eu tenho a doença celíaca propriamente dita, ou eu tenho uma sensibilidade ao glúten. São as 3 formas de manifestação da doença. Mas a pessoa necessariamente tem as 3 formas? Ou não, uma, não duas? necessariamente. Ela pode ter uma pura,
Mas geralmente o que acontece é tu ter elas meio que se imbricando, elas se juntando e uma se sobressai à outra. Para mim, eu acho que a pior é a alergia ao glúten. Eu tenho alguns pacientes que têm alergia ao glúten que entrou na padaria e começa a passar mal. O namorado toma cerveja e vai beijar, no caso de uma menina, e a boca já enche de afta, já começa a passar mal. Para mim, eu acho essa pior. A doença celíaca clássica, em que eu tenho um processo inflamatório do intestino delgado, e aí esse processo gera uma série de sintomas, e tem a sensibilidade ao glúten, em que eu posso dizer que é mais uma alergia. Esse paciente ele não tem tanto processo inflamatório, mas tem um processo como se fosse mais alérgico. Então ele tem sintoma, mas não tem tanta lesão. Seria menos agressivo, digamos assim. Mas o ponto fraco da pessoa com intolerância é o estômago. A gente fala do estômago, assim, né? Mas gente... o clássico. O clássico. O clássico seria diarreia, perda de peso, dor e distensão abdominal. Esse é o clássico, tá? Que a gente vê mais em criança. Tá? Aí tem as formas que a gente chama de forma frustra, que é que não é tão intensa, em que a criança, quando era pequeno, foi passado despercebido, não foi feito o diagnóstico, depois na vida adulta aquilo começa a incomodar, ele procura o médico e descobre que tem a doença celíaca. Esse pode ser só por causa de enxaqueca, pode ser porque tem muita afta, mulheres podem ser por infertilidade ou não conseguem engravidar ou abortam, pode ser por dor articular, pode ter reumatismo. E eu já tive paciente, mais de um, que a doença celíaca pode gerar linfoma, que é um câncer. Então, eu já tive paciente que eu fiz o diagnóstico de doença celíaca pelo contrário, digamos assim. Primeiro foi feito o diagnóstico do câncer, para depois chegar que o câncer veio por causa de uma doença celíaca. Ah, interessante, né? Mas a criança tem diarreia, mas normalmente, antigamente, hoje as pessoas vão procurar recurso, lógico que tem mais recurso. Tem pessoas especializadas que é o seu caso, mas então muitas crianças tinham os sintomas e não era procurado recurso. Também a questão do diagnóstico era mais difícil. Era mais difícil. Assim, quando era um caso muito grave, até se pensava em doença celíaca, isso em criança. E se fazia o diagnóstico. Por exemplo, uma criança de 5, 6 anos que tinha o peso de uma criança de 1 ano, de 2 anos. Então era uma perda ponderal muito grande. A criança era extremamente desnutrida, tinha diarreia, não conseguia evoluir, não conseguia crescer, não conseguia se desenvolver. Aí o pediatra pensava que poderia ser doença celíaca e ia tentar fazer o diagnóstico. Agora, hoje ficou mais fácil. Hoje se pensa mais na doença celíaca e se procura mais a doença celíaca. E o diagnóstico realmente ficou mais fácil de fazer com testes laboratoriais e com os exames de endoscopia. Doutor, vamos fazer uma pausinha que eu vou fazer a comida, porque a comida hoje vai demorar um pouquinho mais, é uma picanha assada. Aí a gente continua a conversa depois, pode ser? Pode ser. Vamos lá então. Vou fazer a nossa picanha recheada. Eu vou rechear com linguiça calabresa defumada. Eu vou colocar também a farofa sabor bacon. Vai ficar uma delícia. Então o gosto da picanha vai ficar dentro com gosto da farofa com bacon e vai ficar com gosto de linguiça calabresa também. Fica uma delícia, né, doutor? A farinha de mandioca da Cante não tem glúten, né, doutor? Não tem glúten. Não tem glúten, A farinha de mandioca, por natureza, não tem glúten, né? Ela é processada somente na farinha. Essa farinha aqui que você compra pronta aqui, ó. O Juliano está mostrando, compra no supermercado pronto, farinha de mandioca pronta, sabor bacon. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um corte. O tamanho dessa faca aqui, ó, vai dar aqui, né? Nós deixamos um dedo, 2 na ponta aqui para não vazar, ó, tá? Pegamos a faca, ó. Vamos até lá, ó. Aí como a faca tá bem afiada, doutor, ó. Nós viemos até aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Vamos rechear então com a farofa e a linguiça calabresa defumada. Então vai ficar defumado aqui dentro e com gosto de
bacon também. Lembrando que a farofa já é salgada, a calabresa também já é salgada, nós não precisamos colocar sal aqui dentro. Doutor, uma receita fácil de fazer, né, doutor? Fácil. Dá para fazer na grelha, Sadi? Dá para fazer também, sim. Mas Pode tem fazer. que enrolar com papel alumínio? Não, não tem necessidade. Se quiser, coloca, né? Eu gosto de colocar o papel alumínio para a gente não correr o risco de queimar, né? Aqui tá bom. Ó, fechamos com palito. Fechamos com palito. Se o palito for de boa qualidade, né, doutor? Esse palito hoje em dia, né? Vou botar só para não vazar aqui, ó. Em relação à contaminação cruzada, Sadi, se a forma tivesse sido usada para assar um pão ou também. alguma coisa que tivesse glúten, teria que passar álcool antes. Passar álcool antes. É, não adianta só lavar com detergente. Ah, é? Colocamos um pouquinho de sal. Vou colocar pouco sal porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar mais uma farofinha aqui por fora, ó. Ó. Vai dar mais um gostinho de bacon por fora aqui. Fizemos o outro lado. Um pouquinho de sal. Não vamos correr o risco de colocar muito sal, né, doutor? Se a gente colocar pouco, né? Ó. Eu sou mais para insons do que para sal. Eu também. Não gosto muito de sal. Aqui até porque sal demais pode causar hipertensão. Isso. Tá? Vamos colocar um pouquinho de pimenta. Se quiser colocar, isso aqui é opcional, né? Ó. Se quiser colocar um pouquinho de alho também, coloca. Isso fica a critério de cada um. Sempre a gordura para cima. Deixa eu dar uma lavada nas minhas mãos. A gordura sempre para cima. Agora nós colocamos no forno com papel alumínio. Sempre lembrando que o forno 180 graus, não mais que isso. Forno 180 graus, porque a carne tem que ser assada de dentro para fora, não de fora para dentro. Vou colocar o forno 180 graus aqui. Vamos colocar uns 50 minutos aqui, tá? Forno pré-aquecido durante 20 minutos, é importante. Se tu botar a carne no forno com forno frio, vai levar 20 minutos para esquentar. Vamos ao intervalo, Juliano? Intervalo comercial, o primeiro intervalo do programa, não sai daí, a gente volta em seguida. E presta atenção, nosso intervalo também é importante. Nós temos os nossos parceiros, principalmente, olha que vinhos deliciosos e saborosos do supermercado Bistec. Agora eu quero falar dos vinhos importados do supermercado Bistec. O Bistec tem a melhor carta de vinhos de Criciúma e da região. São mais de 700 rótulos. Nós estamos mostrando aqui apenas 5. São os vinhos finos do supermercado Bistec. O Marquês Casa Concha, um vinho chileno Carmenere, um excelente vinho. O Lucarelli Primitivo Puglia. Esse vinho harmoniza muito bem com essa comida que a gente fez hoje, que é a picanha, que é um vinho mais encorpado. Tem o Chianti, que é um vinho italiano de excelente qualidade. E o Patra Negra, então, nem se fala, que é um vinho excelente, um vinho espanhol, que ele é vendido no mundo todo. Um excelente vinho, harmoniza com carnes vermelhas, enfim, é muito bom. E o Taylor's, que é um vinho português também de excelente qualidade. Vinhos do supermercado Bistec, na adega do supermercado Bistec, mais de 750 rótulos de vinho do mundo todo.
Menos 1, menos 2, menos 3. A cada segundo, uma nova chance do seu patrimônio aumentar acontece. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário é, nesse momento, um investimento seguro e altamente rentável. Se você tem o perfil de investidor ou quer apenas comprar uma casa, procure a Demilar para estar no lugar certo, na hora certa, aqui e agora. Aumente seu patrimônio com a Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O tempo não para, mas passa. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Muito bem, voltamos então com o segundo bloco do nosso programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET TV por assinatura. Praticamente toda a cidade de Criciúma tem assinatura, a maioria da população de Criciúma já tem assinatura da NET, então todos os bairros aqui de Criciúma as pessoas assistem o programa Sabor e Saúde, assim como toda a programação do canal 20 da NET, a TV Litoral Sul. No programa de hoje estou conversando com o Dr. Alexandre Faraco, que é gastroenterologista. Nós estamos falando de intolerâncias alimentares, principalmente agora o glúten, né, que é a farinha de trigo. O senhor falou, por exemplo, do beijo lá da cerveja. Se a pessoa tiver contato com a farinha de trigo, por exemplo, já pode ter uma alergia, não? Em quem tem a alergia ao glúten, que é mais... que a alergia ao glúten é mais proeminente, pode. Eu tenho paciente que encosta a mão, já fica vermelha, já fica inchada. E a manifestação na pele da doença celíaca se chama dermatite epertiforme. Ela tem esse nome porque ela é parecida com o que o pessoal chama de cobreiro. Dá aquelas feridinhas. Dá as feridinhas, faz o carreiro, principalmente em dobra, e dá muita coceira. Mas eu tenho visto muito paciente com muita lesão de pele que não tem nada a ver com isso e que é do glúten. Dá tipo uma alergia mesmo. Hoje em dia está na moda, né, doutor Alexandre, as pessoas não comerem nada com farinha, principalmente pão. É por causa da intolerância, ou por causa do glúten, ou porque a pessoa não comendo uma farinha de trigo, por exemplo, ela vai melhorar a saúde dela? Não, tem algumas nutricionistas que têm feito dietas para emagrecimento sem o glúten. Isso, a própria Sociedade Brasileira de Nutrição e a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia condena, porque o glúten presente nas farinhas é uma fonte importante de carboidrato que a gente não pode prescindir. A gente come, se tem a capacidade de digerir, de absorver, que não é alérgico, que não é celíaco, tem que usar o glúten. Por causa nós precisamos de carboidratos. Sim, é barato, é uma fonte barata de carboidrato e saudável, não tem por que não comer, certo? Assim, se a pessoa por opção própria, com condições de comprar os alimentos sem glúten, que são alimentos mais caros, eles são mais caros, e tem essa opção que quer, não, eu não quero mais comer comida com glúten, ela pode comer, desde que ela substitua isso por alimentos que também são energéticos e que também são carboidratos, que são sem glúten. Se tiver essa capacidade, tudo bem, se tiver essa condição, tudo bem. Agora, a dieta sem glúten não é uma dieta que emagrece, é uma dieta neutra. Porque tem gente que diz, não, eu parei de tomar café de manhã com pão e emagreci tantos quilos. Mas é porque diminui a ingesta calórica diária. Ah, é isso então? Outra coisa, quando tu come um pão com glúten, o glúten ele é mais difícil de digestão.
Então tu fica saciado mais tempo. Quando tu come um pão sem glúten, tu começa a ter fome mais rápido, porque ele é de uma digestão mais fácil. Isso é natural da gliadina. A gliadina, que é essa proteína que faz a ligação do glúten, ela é mais difícil de absorção. Então, o pessoal nota a diferença nisso. Quem para de comer glúten por uma dieta qualquer e volta a comer glúten, sente que parece que está mais distendido. Tá? Então, por isso que tem pessoas que às vezes tiram o glúten, mas em relação ao emagrecimento, só porque tu restringe a oferta de alimentos com glúten, a pessoa come menos, porque tem menos oferta. Menos oferta de alimentos. Menos oferta. Tu vai num restaurante, é difícil tu ter restaurantes que tenham comida sem glúten, que tenha a opção do sem glúten para celíaco. Sim, porque tu vai comer um molho, né? Normalmente os molhos eles botam farinha para engrossar, em vez de colocar maisena, né, doutor? A maisena, inclusive, a maisena rende mais. Não é só o molho. Nunca vi disso. O pessoal faz feijão e engrossa com trigo. Com trigo. Pão de queijo, que a receita tradicional não vai nada de farinha de trigo, o pessoal bota farinha de trigo. Esses dias me falaram de uma festa de igreja aí que engrossaram o arroz com farinha de trigo. Bah, essa eu nunca vi. Não, eu também nunca tinha visto, mas tinha engrossado com farinha de trigo. E é a minha briga que eu sempre falo, poxa, vamos engrossar com maisena, vamos parar com que é o amido de milho, vamos parar com essa lenda de que farinha de trigo é para salgado e a maisena é para doce. Isso não existe. Não existe, Os dois são neutros. Se quer engrossar alguma coisa, engrossa com maisena. E outra coisa, a maisena ela rende mais. A gente chama maisena é a marca, é o amido de milho. Amido de milho. Tem aquele doutor ali com o chapeuzinho, Dr. Octer, né? Aquela é a maisena. É uma coisa que existe desde que eu me conheço por gente, aquilo ali existe, sabe? Tanto que nos Estados Unidos, tu não vê eles usando farinha de trigo em molho nenhum, é tudo amido de milho. A base da alimentação deles é com amido de milho. A nossa aqui é com farinha de trigo. E o custo não tem tanta diferença de custo assim. Não, um pacotinho de meio quilo de maisena, eu comprei esse dia, eu paguei 5, 6 reais, eu acho. E ele rende muito mais que a farinha, além de ser saudável. Então, você que está nos assistindo, vai fazer um molho branco, vai fazer um molho, vai ter que engrossar alguma coisa, usa maisena que tu vai ver o rendimento é bem maior. Coloca um pouco numa xícara, num copo e mistura com a aguinha ali, dissolve um pouco e joga junto, daqui a pouco ele engrossa. É bem fácil. O que o pessoal reclama muito, voltando às receitas para celíaco, é da farinha de arroz, que ela deixa muito ressecada, mas tem uma série de táticas que a gente usa para fazer a farinha não ficar tão seca. Hoje você compra a farinha de arroz para fazer bolos, por exemplo, né? Pães. Sim. E tem misturas prontas já. Tem mistura pronta, Tem mistura pronta que não é só a farinha de arroz, é um mix de farinha com uma série de coisas no meio que praticamente fica igual a farinha de trigo. E porque hoje em dia as pessoas, por exemplo, está escrito no rótulo sem glúten, obrigatoriamente tem que ser sem glúten. Que a empresa que está vendendo o produto, ela tem que ser honesta, como se diz. Isso é assim, a gente está num país que é difícil, né? É bem difícil. Se qualquer um de vocês pegarem 1 litro de uísque ou pegarem 1 litro de vodka, virarem atrás, vai olhar que está sem glúten. É mentira. Tá? Aquilo é mentira. É porque a legislação brasileira coloca um nível ppm, partes por milhão, que a partir de tal nível tu pode botar que é sem glúten. Para quem é celíaco, que tem a doença, aquilo tem glúten e faz mal. Tem que ter 0 glúten quem tem a doença. 0 glúten e não pode ser contaminado. O produto industrializado que é feito sem glúten, ele tem que ser feito num local somente aquilo. Que é só aquilo. Que os moinhos, normalmente quem faz aqui no Brasil não tem 2 moinhos, né? E mesmo lavando aqueles... Não resolve o problema. Não tem condição. Nós temos tido problema com uma padaria numa cidade próxima aí que faz produto sem glúten. Né? Ela diz que faz produto sem glúten. O produto pode ser sem glúten, mas ela faz dentro da padaria. A gente limpa tudo. Nas mesmas formas, mas e as massas, o equipamento não tem como limpar. Não tem como limpar. Aquilo tu não vai conseguir descontaminar. Engraçado, não tem como. Isso aí é engraçado, né?
Então a pessoa tem que ser honesta, porque é uma doença grave isso aí, né, doutor? Pode matar, não? A doença celíaca? Pode, a doença celíaca pode matar por desnutrição e pode matar por, como eu te falo, pelo risco aumentado de câncer. De câncer? Pode. Mas uma doença, assim, uma coisa repentina assim, não vai acontecer nada, um ataque, alguma coisa? Não, assim, tu passa a ser um indivíduo inflamado. Inflamado? O teu corpo está inflamado. Tu tem um processo inflamatório contra o glúten. E tu, a partir do momento que tu produz esses radicais inflamatórios, que isso já é amplamente estudado, tu acaba gerando um processo inflamatório que pode pegar as tuas coronárias, pode fazer deposição de cálcio, tu pode ter um infarto. Isso não é de hoje para amanhã. Geralmente é um paciente que não sabia que tinha e com o passar dos anos isso vai acontecendo. Então, o senhor já falou dos sintomas, a pessoa que tiver um sintoma. Se a pessoa, por exemplo, deixar de utilizar produtos com glúten, um período, por exemplo, de uma semana, 10 dias, já vai notar diferença, não? O que acontece no glúten é o seguinte, o paciente ele leva 15 dias para descontaminar, para desinflamar, e quando ele come o glúten, ele leva em 3 dias para voltar a inflamar. Então, às vezes eu comi glúten hoje, eu não vou ter sintoma hoje. O celíaco vai ter sintoma daqui 2, 3 dias. E vai ficar 15 dias com sintoma. Por isso que às vezes é complicado, eu tenho paciente assim, que às vezes a gente se contamina sem saber. Porque a gente não comeu nada com glúten, mas estava com contaminação cruzada e não sabia. Aí tu vai uma viagem de um final de semana, lá não acontece nada. Quando tu volta para cá na segunda, na terça, começa a ter sintoma. E o sintoma vai ficando uma semana, 2. Outro problema que eu tenho às vezes é paciente não se dá conta, por exemplo, paciente católico que vai todo domingo comungar. Ah, pois é. A hóstia tem glúten. Ela é feita de farinha? Ela é feita de farinha e é uma quantidade muito pouquinha, mas tem farinha. Se bem que numa conversa com o padre Antônio Júnior, ele disse que aqui na paróquia tem hóstia sem glúten, de farinha de arroz, é só ir ali conversar com ele. Oh, que bom, então. Que antes eu tinha paciente que, por exemplo, a ministra de Eucaristia, que obrigatoriamente tinha que comungar, ela estava trazendo de Campinas, a Diocese de Campinas tinha. Sim. Então tem todo tem um cuidado muito grande. Ritual para poder comungar. Ele me explicando, tem um receptáculo especial para aquela hóstia, ele consagra a hóstia sem encostar a mão, encostar em nada, a paciente vem, ele abre, bota na mão dela, fecha e não encosta em nada. Então tem todo um ritual, digamos assim, para que não tenha contaminação. Eu brinco que evangélico sai na frente nisso, porque o evangélico também tem um ritual parecido desse com pão, mas ele pode levar o pão de casa. Pode levar o pão de casa. Aí não contamina. Exato. Eles repartem o pão ali no culto. Né? Então são coisas do dia a dia que o pessoal não se dá conta e acaba se contaminando. E você vai comer alguma coisa, doutor, em qualquer lugar não se acha nada sem glúten. Hoje em dia existe já umas... Não, tem restaurantes... Tem. Agora, hoje, padarias, até hoje em dia tem pessoas que fazem salgadinhos sem glúten também. Hoje está muito... Eu fiz o meu diagnóstico que eu tinha doença celíaca, foi de 7 anos atrás. No começo passei trabalho. Hoje está muito fácil. Hoje está muito... Tem muita gente investindo, não é um nicho de mercado. Estatisticamente é 1% da população. Se a gente está aqui na grande Criciúma com 400 mil habitantes, a gente tem 4 mil celíacos. Mas já tem estatística nova falando de até 2%. São 8 mil celíacos. 8 mil é uma população de 400 mil habitantes. É um público consumidor. Tem que ter alguém que se antenar nisso aí, claro. Doutora, vamos fazer mais um intervalo comercial, depois a gente vai dar uma espiadinha na carne aí. Você sabe que aqui, a doutora Beatriz está assistindo ali também, né, doutora Beatriz? A senhora sabe que não tem prato pronto. A vez passada o senhor ficou assistindo o programa, quando a doutora Beatriz veio aqui. Passando fome. Sentindo o cheirinho. Sentindo o cheirinho, esperando, né? Hoje a doutora Beatriz está lá, aflita já. Tá tudo bem. Intervalo comercial, mais um intervalo, não saia daí, a gente volta em seguida. Olá, eu sou Lisandra Klaus, consultora especializada em consórcio imobiliário. E venho falar da Ademilar e suas vantagens. Trago 3 dicas de consórcio imobiliário. Primeira dica, é um crédito sem juros. Ponto muito importante,
pois o consórcio trabalhamos somente com taxa de administração, o que resulta num custo financeiro menor. Segunda dica, oportunidade de escolha. Após a contemplação, você tem a liberdade de escolher e procurar o imóvel ideal e ainda realizar essa compra, esta negociação à vista e com desconto. Terceira dica, o crédito de consórcio ele corrige anualmente pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Isso significa que o seu crédito está crescendo e valorizando conforme o imóvel da sua escolha. Para mais informações, solicite uma visita ou acesse o site ademilar.com.br. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados, além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Estamos de volta então com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Eu já vou dar uma espiadinha na nossa picanha, deve estar praticamente pronta. Vamos tirar ela, depois nós tiramos o papel alumínio. Juliano, me acompanha aqui, ó. Olha aqui, ó. Espetáculo aqui, hein? Vamos tirar o papel alumínio para dar uma douradinha. Enquanto isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu cozinho a batata semente aqui, ó. Vamos colocar aqui junto, ó. Batata semente. Dá uma pré-cozida nela, né, doutor? E aí ela vai dar uma douradinha aqui agora também, ó. Quisesse colocar uns legumes também aqui, doutor, poderia colocar. Não teria problema nenhum. Cenoura. Cenoura. Pimentão. Pimentão, brócolis. Brócolis. É. Vou dar uma polvilhada em cima aqui de um pouquinho de farofa com bacon também, que vai pegar o gosto, né? Ó. Vai pegar um gosto também. Voltamos pro forno para dar uma douradinha na picanha agora. Muita calma nessa hora, né, Juliana? Para não se queimar. Dá uma... Vamos deixar mais uns 10 minutos. Vamos baixar o fogo aqui. O dourador tá ligado aqui. Depois a gente vai fazer, vamos fazer também, doutor, um purezinho de batata. Eu fiz um purê de batata doce com a batata inglesa, misturei. Bom também. Fica bom. A batata baroa podia ser aquela batata, eles chamam a batata, aquela cor de rosa é a batata moranga, né? Que ela é parecida com a moranga. Fica boa também. Doutor, os prazeres da mesa são bons, né? A gente pode comer de tudo, mas com um certo limite também, né? Tem coisas que não se pode comer também, né? Nesse caso aqui nós estamos falando da intolerância ao glúten. Vamos repetir, por exemplo, o que não tem glúten, por exemplo, de farinhas, por exemplo, que não tem glúten. Aliás, falando de farinha, eu digo, hoje em dia esses alimentos naturais, a chia, por exemplo, não tem glúten. Não. A linhaça não tem glúten. Não, também não. Também não. A aveia, se é importada, não tem. Se é importada, não tem. Não tem. Essa nacional aqui não se compra, que tem. Que ela... eu não vou generalizar, porque eu não sei, tem uma marca nova no mercado que é farinha de aveia sem glúten. Só não sei se ela é nacional ou se é importada, porque a marca é francesa.
né? Originalmente a dona da marca é uma marca nacional, mas ele foi comprado por uma marca francesa. Então não sei se está trazendo de fora ou se é nacional. Mas a princípio tem que vir constar na embalagem aveia sem glúten. Isso aí obrigatoriamente existe uma lei para isso. Tem lei né? para isso. Mesma coisa, produtos diet e light tem que ter. Tem. O problema é que vem uma letrinha pequenininha que a gente nem consegue enxergar muitas vezes. Isso é engraçado porque quem é celíaco já vai direto, enxerga. Ele vai direto para ver se está escrito contém ou não contém glúten. Porque a pessoa sabe o problema, que a consequência que vai ter depois que ingerir o produto. Sim. Claro. Às vezes o pessoal pergunta para mim, tá, mas tu não vai comer mesmo? Eu disse, eu sei onde o calo aperta, eu não vou comer mesmo. Não tem, nem arrisca experimentar. Não. Mas hoje em dia tem muitos recursos, né, doutor? Tem as casas especializadas, tem as pessoas que fazem pão sem glúten. Tem restaurante também. Restaurante, o supermercado já tem uma gôndola específica. A gôndola para aquilo. Claro. Eu sempre falo para os meus pacientes, não fica com vergonha de ser chato. Vai lá para brigar. Eu tenho uma sorveteria tradicional de uma cidade aqui perto que eu fui lá fazer briga. Na terceira vez eles ajeitaram. Porque eu sempre digo, existem tu que trabalha com comida, tu sabe, as bases para fazer sorvete tem a de primeira qualidade e a de segunda qualidade. A de primeira qualidade não tem glúten, a de segunda qualidade tem. E aí a maioria do sorvete da tal sorveteria tinha glúten. Vem cá, tu não tá cobrando caro, tu não tá dizendo que teu sorvete é um sorvete padrão de primeira qualidade, então tu vai usar uma base boa. Fiz isso na frente dos clientes, tudo. Ficaram bravos comigo, mas mudaram. Hoje essa sorveteria só tem glúten nos sorvetes dele que vai bolacha ou alguma coisa assim. Aumentaram o preço, porque eu disse, aumenta o teu preço. Não importa. Agora, faz uma coisa realmente boa que todo mundo possa comer. Sim, tá certo. Todo mundo possa comer. E a pessoa que tem a intolerância, ela vai pagar com certeza um pouquinho mais caro, que é natural, e ela tem a segurança que não vai passar mal depois. Exatamente. Porque as consequências são drásticas, elas duram vários dias, né? Sim. E se tu repetidamente vai comendo, repetidamente tu vai ficando inflamado. E aí os riscos das doenças aumentam. Uma doença que eu não falei, que por ser uma doença autoimune, outras doenças podem vir junto. Então é comum psoríase, muito comum problema de tireoide, a tireoidite, desandando para um hipotireoidismo, artrite reumatoide, paciente com reumatismo por causa da doença celíaca. 80% dos pacientes, das crianças que têm diabetes tipo 1, 80% tem doença celíaca associada. Então os pais aí vão prestar atenção que essa informação do Dr. Alexandre Faraco é muito importante, né? Já as crianças estão apresentando esses sintomas que procuram um profissional. Isso já a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Endocrinologia Pediátrica já orienta também que criança com doença celíaca, com diabetes tipo 1, seja investigado. Seja investigado se não tem doença celíaca junto. Doutor, a gente está falando aqui de intolerâncias alimentares, nós estamos falando só de farinha, por exemplo, mas tem outras intolerâncias também, né? Tem. Existem outras intolerâncias alimentares. Depois do glúten, mais famosa a intolerância à lactose. Lactose, que é o leite e produtos derivados do leite. Leite e derivados. Sim. Na prática, nós não deveríamos consumir leite. Se a gente fosse seguir uma história natural, todos nós deveríamos ser intolerantes à lactose, porque ninguém vê um boi mamando, tu vê o terneiro até no máximo 6 meses, um ano no máximo. Um ano no máximo. Depois ele não mama mais. Por quê? Porque ele passa mal. Por isso que ele não tem a produção da enzima, que é a lactase, para fazer a quebra da lactose, né, em galactose, que é o que vai absorver. Aí, não quebrando lá no intestino, essa lactose fermenta, se torna ácido lático, que vai irritar, fazer distensão, criar gases e dar diarreia. Sim. Mas só que venderam a ideia para nós, né, doutor, que o leite é fonte de cálcio.
né? Aí tem aquela propaganda da vaquinha lá, aquela marca que eu não lembro. Mas isso é muito relativo. Tu sabe como é que pediatra repõe cálcio em criança na Itália? Com queijo grana padano ou parmesão ralado, porque originalmente, quanto mais maturado o queijo, menos lactose. O grana padano não tem lactose. Tanto que tem marca aí, o mesmo queijo grana padano de uma marca, botando 0 lactose, 30, 40 reais mais caro o quilo. E não precisa, não tem lactose. Não tem, eu não sabia disso. Não tem. Saiu uma matéria, inclusive, essa semana, no Diário Catarinense, de uma fábrica de grana padano, que eu conheço a fábrica lá em Guaraciaba, no Oeste. Sim, sim. Então eles fazem o grana padano mesmo, o gado tem a mesma alimentação que tinha na Itália há 1000 e poucos anos atrás, o mesmo sistema de produção, né? O tempo de maturação, tudo. Eu vou te dizer assim, eu sou apaixonado por queijo. Não é igual. Bom, muito bom. Mas não é igual. Quem comer um grana padano italiano, ou não o que de segunda linha que vem para o Brasil, aquele que vem rotulado, numerado, igual a vinho, é outro queijo. Uhum. Não é igual. Mas esse queijo grana padano, por exemplo, é uma exceção que não tem a lactose, porque os outros têm. Não, é assim, quanto mais maturado o queijo... No mínimo ele leva 2 anos do grana padano. Quanto mais amarelo e mais velho, ele menos lactose ele tem. Os queijos pecorino, por exemplo, que é o queijo de ovelha, não tem. Não tem. A ovelha, exatamente. A ovelha tem menos quantidade de lactose no leite dela, então a quantidade de lactose no leite da ovelha é menor e ele é maturado. O queijo pecorino, no mínimo de 6 meses a 1 ano é maturado. Aquele conchego também, que é queijo de ovelha, também é maturado. Então ele tem pouca lactose. Só que qual é a vantagem, digamos assim, em relação à doença celíaca da intolerância à lactose? Ela te dá dor de barriga, ela te dá distensão, dá inchaço, pode dar enxaqueca e pode dar constipação, principalmente em idoso. Ponto, é isso. Ela não vai te trazer um câncer, ela não vai te trazer uma desnutrição, ela não vai te trazer outros problemas, porque ela é só aquela intolerância mesmo. Sim. Inclusive tem o Dr. Laí Ribeiro, que é nutrólogo, né? Eu acho que ele fala assim terminantemente que não se toma leite de vaca, porque, como eu falei, se vendeu a ideia que o cálcio só existe no leite, mas o cálcio existe em vários outros alimentos. Por exemplo, o brócolis tem cálcio. Tem outras coisas que tem cálcio, mas assim, isso hoje em dia tá tão fácil, né, Sadinho? Suplemento de cálcio tá fácil de usar. Tu compra um comprimidinho, como se diz, né? Isso. Se tiver necessidade de complementação, tá muito fácil. Tá muito fácil, né? Mas o leite é aquela mania, né? Mas aí tem o leite e seus derivados. Outra coisa importante, assim, que no glúten ainda não tem. Sim. Tá? Na lactose tu tem enzima. Tu tem comprimidos mastigáveis de enzima que tu vai usar. Que substitui a tua enzima do teu organismo. Que falta no teu organismo. Sim, que vai absorver. O que o pessoal não... Só que é o seguinte, eu não sei quanto falta no meu organismo. Às vezes o pessoal toma um comprimido e passa mal e não sabe por quê. Comeu uma pizza 4 queijos ou um molho branco e não sabe por que passou mal. Eu não sei quanto tem de lactose ainda no meu organismo. Eu posso tomar de 1 a 3 comprimidos para aquela dose de comida. Vamos pegar o exemplo da pizza. A pessoa vai num rodízio de pizza, toma o comprimido dela de lactase e não passa mal. Só que daqui a pouco vem a pizza doce. Aí ele não tomou nada e passou mal. Tem que usar também. Tem que usar também. Eu sempre digo, usa um pro jantar e um para sobremesa, para não ter o perigo. Corre o risco, né? Outra coisa, não se deve usar a enzima todo santo dia. Eu sempre digo para os pacientes, é só quando sai. Porque senão tu também cria uma tolerância àquela lactose que tu toma. Sim. E com o tempo ela para de funcionar. Último intervalo, doutor. Vamos fazer um último intervalo e aí vamos ver a comida como é que tá. Sim, sim. Imagino que esteja boa, não podemos errar aqui. O cheiro tá bom. O cheiro tá bom. Essa câmera aqui do Juliano, que está acomodado ali, sentadinho, tranquilidade para gravar esse programa aqui. Último intervalo e eu vou fazer agora no próximo bloco, eu vou fazer fazer um purezinho de batata doce com batata inglesa e aí a gente vai servir a nossa picanha recheada com farofa. Olá, eu sou o Dr. Gustavo, diretor clínico da Oral Sim Implantes aqui de Criciúma. Aqui na Oral Sim, o nosso compromisso, a nossa missão é poder reabilitar pessoas que perderam dentes através dos implantes dentários.
E para isso, aqui na Oralsim, a gente busca sempre o que há de mais avançado em termos de tecnologia. E neste mês de maio, mês das mães, não que mãe tenha dia, tenha hora, tenha mês, a Oralsim se preparou para realizar o sonho de todas as mamães e de todas as vovós, que são mães 2 vezes. Então você mamãe, você vovó, que infelizmente ainda sofrem com uma dentadura, com uma ponte móvel, saiba que você pode e irá realizar o seu tratamento com implantes dentários aqui na Oralsim. Então entre em contato através do telefone 30 45 7777 e agende a sua avaliação. Nós estaremos aqui para ajudar você a realizar o seu sonho. Oralsim, a sua referência em implantes dentários. Menos 1, menos 2, menos 3. A cada segundo, uma nova chance do seu patrimônio aumentar acontece. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário é, nesse momento, um investimento seguro e altamente rentável. Se você tem o perfil de investidor ou quer apenas comprar uma casa, procure a Demilar para estar no lugar certo, na hora certa, aqui e agora. Aumente seu patrimônio com a Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O tempo não para, mas passa. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Olá, eu sou o Dr. Gustavo, diretor clínico da Oralsim Implantes aqui de Criciúma. Hoje, sem dúvida nenhuma, em Criciúma e região, são várias as pessoas que fazem uso de uma dentadura e nós sabemos o quanto é difícil. São pessoas que já passaram por várias clínicas, por várias avaliações e que por qualquer motivo ainda não conseguiram realizar o seu sonho, o sonho de fazer o tratamento com implantes dentários. Hoje a Oralsim tem esse objetivo, tem essa missão, devolver dentes fixos para todas as pessoas que vêm sofrendo há anos com uma ponte móvel, com uma dentadura. E hoje eu estou aqui para dizer para todo mundo de maneira bem clara que a Oralsim está oferecendo um atendimento totalmente especial na área de implantes dentários. Então aproveite essa oportunidade, é a hora de você realizar o seu sonho. Chega de sofrer com uma dentadura, chega de sofrer com uma ponte móvel. Então eu quero que você dê o primeiro passo e ligue no telefone 30 45 7777. O primeiro passo para reescrever a sua história. Voltamos então com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Agora vamos para a nossa finalização dos nossos pratos, das nossas receitas de hoje. E eu vou fazer eu fiz um purê de batata aqui com batata doce, de batata inglesa, né? Então agora nós vamos terminar aqui, eu já misturei eles aqui, ó. Coloquei um pouquinho de manteiga na frigideira. Vamos dar uma esquentadinha aqui. Vamos fazer realmente um purezinho, né, doutor? Vamos botar um pouquinho de creme de leite, para ficar bem cremoso. Um pouquinho bastante, né? Hoje tem creme de leite e leite condensado sem lactose. Tem também. Que antigamente só tinha o de soja, que eu achava muito ruim o gosto. Adocicado com gosto de baunilha. Isso. Esses não, esses novos têm enzima dentro, aí não tem perda do sabor. Não. O purê aqui, esse aqui, ó. A batata também não tem glúten, né, doutor? Não. Tem só carboidrato. Só carboidrato. Os legumes não tem glúten, né? Os legumes são também. Alguns cereais que tem. Alguns cereais. As pessoas confundem muitas vezes a farinha de trigo integral. Tem glúten, né? Tem. Trigo tem glúten. Tudo que é trigo, né? Tem um tipo de trigo que não tem, que é o trigo sarraceno, que é o que o pessoal faz cerveja. Sem glúten. Sem glúten, Doutor, o nosso purezinho está pronto.
O arrozinho está pronto aqui também, né? Eu vou pegar aquela xicrinha nossa aqui para fazer aquele H, como se diz. Vamos preparar o prato então para o doutor Alexandre. Aquela famosa xicrinha, doutor. Você já conhece do programa que a gente gravou com a doutora Beatriz. Não é só o sabor, tem que estar bonita a apresentação também. A apresentação, né? É importante também, O arrozinho ficou soltinho aqui, viu? Não é unidos venceremos. Colocamos aqui, ó. Juliano, acompanha aqui, Juliano, ó, viu? Agora nós vamos pegar a carne, doutor. Vamos pegar a carne com muito cuidado, porque isso aqui está quente, né? Foi feito no fogo. Eu tenho uma mãozinha daquela de silicone, doutor, mas eu não achei ela. Já me queimei aqui, ó. Funciona? Funciona. Ficou uma picanha bem crocante aqui, ó. Ó. Tá muito bonito. É. Deixa eu colocar um purezinho aqui agora, doutor, ó. Colocar um purezinho aqui, ó. Deixa eu cortar essa picanha, essa faca aqui tá boa. Vamos ver aqui, Juliano, pega aí, ó. 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 Olha aqui, ó. Olha aqui que espetáculo aqui, ó. Coisa mais linda, né, Juliano? Ó. Vamos servir aqui. Vamos achar um jeitinho aqui, né, doutor? Achamos um jeitinho aqui. Vamos pegar ó, o garfo e a faca aqui. Vamos dar uma ajeitadinha nesse purezinho aqui para ficar mais bonito, né? Pra televisão, para ficar mais bonito, né, doutor? Sim. Tem que ficar bonito. É o Masterchef isso aqui. O Masterchef, não. Tem que ter a apresentação. Doutor, o senhor fica à vontade aí. Vê se tá bom mesmo. Se não tiver bom, o senhor reclama. O cheiro tá ótimo. É. Vamos experimentar o teu purê. Fica bom o purê? Muito bom. Vamos experimentar essa carne. Vê se ficou macia. Que eu tô curioso. Eu acho que ficou macia assim. Tá assim. Eu gosto mais daquelas facas de serrinha, doutor, sabe? Tá uma delícia. Ficou o gosto deu pra assistir o gosto da farofa? Dá pra sentir o gosto da farofa, do bacon. Tá muito boa, ficou muito boa mesmo. O senhor gostou desse purezinho aí? Tá uma delícia também. Então misturou o doce com, né, ficou agridoce praticamente, né? Tá bom. Eu não sou muito fã de batata doce, mas do jeito que ficou aqui, ficou muito bom. A gente sempre vai inventando, né, doutor? Então a gente estava conversando fora do ar aqui, que eu fiz esses dias uma carne de ovelha para um pessoal. Queimei meu dedo aqui, ó. A gente fez uma carne de ovelha para um pessoal. E eu fiz aquela batata rosa, que é a batata moranga, que era parecido com a moranga. Pô, o pessoal adorou aquilo aí, sabe? Ela é mais, eu já experimentei ela, mais mole e mais doce. E mais adocicada? Mais adocicada. Que dá pra fazer o doce com o salgado. Doutor, nós temos 4 minutos ainda. A pessoa que tem... Vamos recapitular. A pessoa que acha que tem intolerância ao glúten, ela pode parar de comer um período, ela vai sentir melhor em quantos dias, por exemplo? Não, é como a gente conversou em 3 dias, mas o teste terapêutico que a gente fala, eu aconselho a não fazer. Não fazer? Porque senão, na hora de tu tá na dúvida e precisa fazer o diagnóstico, vai dar negativo. Tanto o exame de laboratório, quanto o exame que confirma que é a endoscopia com biópsia da segunda porção do adenal. Então, assim, tá na dúvida, não para de comer. Continua comendo, procura o médico. Procura o médico para ele fazer essa avaliação. Tem ou não tem a doença celíaca. Sim. Aí sim, às vezes em alguns pacientes selecionados eu faço o teste terapêutico. Mas é mais comum que é o contrário. Eu peço assim, eu parei de comer. Então agora volta a comer,
come bastante por pelo menos uma semana, 15 dias, para a gente poder tentar fazer o diagnóstico. Essa é uma boa orientação. Não adianta ficar sem comer em casa que a pessoa não vai ter, não tem a noção, não tem. Que tipo de teste é feito nisso aí? Assim, o que dá diagnóstico é exame laboratorial no específico, sangue? Exame de sangue, mas o que a gente chama de padrão ouro, principalmente aqui na nossa região, é endoscopia digestiva alta com biópsia da segunda porção do duodeno, e aí a análise histológica dessa mucosa é que vai dar o diagnóstico se tem ou não tem doença celíaca. Sim, que bom então. Doutor, obrigado pela sua presença no programa, parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho interessante mesmo. Com certeza os nossos telespectadores gostaram do programa de hoje, um programa bem didático mesmo. Que bom então, doutor. Obrigado então mais uma vez. Eu agradeço, Sadi, a oportunidade de estar aqui e poder passar esse conhecimento sobre doença celíaca, porque ainda tem muita lenda, muito tabu, muita história que não é verdadeira sobre doença celíaca. A doença celíaca está aí, está na nossa sociedade, tem um monte de gente que tem dor de barriga e diarreia há muito tempo, acha que isso é normal, acha que isso é ansiedade, acha que isso é porque comeu alguma coisa que fez mal e continua comendo, e na verdade está tendo essa doença celíaca escondida, silenciosa, lá por trás, e que não foi feito diagnóstico ainda. Muito bem. Obrigado então pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A gente volta no próximo programa. Até lá, muita paz e principalmente muita saúde. Programa Sabor e Saúde. Oferecimento Bistec Supermercados, Oral Sim Implantes Dentários e Ademilar Consórcios de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida.